Eu já passei por experiências de ter que ensinar aquilo que, né, que eu aprendi, mesmo que da forma autodidata, mas o básico, por carência extrema de mão de obra. Estamos aqui com mais um episódio do Gestão Pod, esse momento especial de falar sobre A e B. E hoje o tema é uma delícia. Quem não adora aquela culinária japonesa? Mas ninguém imagina, o cliente não imagina a pressão e as dificuldades que esse mercado traz, a complexidade. E eu tenho o prazer de dizer que eu comecei no AIB por um restaurante japonês, aliás. Eu aprendi a comer japonês num restaurante japonês, um dos melhores aqui do estado, e eu aprendi a comer sushi live. É realmente uma coisa para poucos. E hoje eu vou ter a honra, gente, eu tô muito honrada aqui. Essa mesa tá faltando sushi, porque eu tô com 3 melhores chefes de sushi do estado do Ceará atualmente. Eu tô aqui com o Edson Nakata, que está aqui do meu lado, chefe do Mizaki, né? Nakata atualmente, nos últimos 20 anos. Eu tô aqui com Fábio Hashimoto, chefe executivo do Hiyori. E aí o Fábio, ele já atua além do Ceará, né? Ele depois vai falar um pouquinho da atuação dele aí pelo Nordeste como um todo. E o Fábio, a história dele nem começa no Ceará, começa no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, a trajetória do Fábio ainda é longa. E daqui na minha frente, o prazer de receber a Dani Marreiros. A Dani é dona do melhor, escuta bem, tá indo para Jericoacoara, do melhor sushi de Jericoacoara, o Sushi Coacoara. A Dani tem uma história linda que ela vai dizer para vocês, e uma história diferente. Eu não tinha escutado isso ainda em sushi. A Dani começou o Sushi Coacoara dentro de casa, né, Dani? Isso mesmo. E hoje é o melhor sushi de Jericoacoara. Bem-vinda, Dani. Bem-vindo, Fábio. Obrigada. Bem-vindo, Nakata. Agora eu vou começar já com um tema polêmico. É mais fácil encontrar um sushi man bom tecnicamente, ou é mais fácil encontrar um líder no sushi bom de forma comportamental, Nakata? Pois é, Cris. Hoje em dia o mercado tá bem. Eu falo que tá bem difícil mesmo. Assim, procurei muitas pessoas assim aqui no estado do Ceará, principalmente, para me ajudar a tocar o sushi hoje. E assim, tá difícil. Não tá muito fácil. E assim, tecnicamente, as pessoas assim, eu vejo que as pessoas não estão preparadas da forma correta como é para ser. Assim, muitas vezes a pessoa passa 2 anos, assim, numa padaria, abrindo um peixe, começa a fazer um enrolado e já abre a boca para falar que é sushi man e é dos profissionais. E isso, assim, é uma dor de cabeça pra gente, assim, que já tá há muitos anos, a gente segue aquele ritual da cultura japonesa. E assim, quando você vai tirar a mania dessas pessoas, é uma coisa muito difícil. Verdade, verdade. Pego muito isso, gente. Começou no sushi há 6 meses e já se chama Sushi Man, né? Já quer liderar a equipe Sim. e tudo mais. E me conta como é isso, Fábio, além até do Ceará, né? Você atua em outros estados também. Essa dificuldade você consegue ainda encontrar? Eu vim de um polo gastronômico muito forte, que é Rio e São Paulo, né? Sim. Lá, quer queira ou não, a escola está bem mais avançada, né? A questão de liderança, eu digo o seguinte, não dá para ensinar a pessoa a ser líder. A gente pode melhorar a pessoa e tudo, mas o líder ele já nasce com aquilo dele. Às vezes o cara nem é o chefe do sushi bar, de uma cozinha, mas a equipe já se reporta a ele, né? Porque é dele, é natural. A técnica não, a técnica você se ensina, né? A gente pega Hoje eu tô desenvolvendo um curso no próprio Hiyori para poder fazer sushi mesmo, porque não tem no mercado. É o que a Nakata falou. Tá muito difícil. As pessoas, como abriu muito restaurante, né? Uhum. Antigamente a culinária japonesa ainda era, antigamente eu digo há 15 anos atrás, 20 anos. Tinha poucos restaurantes, então a formação era bem mais lapidada, demorava muito mais tempo. Hoje em dia não, é muito restaurante, os restaurantes não têm tempo
para lapidar as pessoas. Então, o Contato falou, o cara trabalha 2 anos e já disse que é sushi mesmo. Então, isso prejudica o final, né? Às vezes o cara atropela fases e aí acha que pô, não, vou ser sushi mais rápido, aí depois se perde, depois não volta mais, porque atropelou as fases, né? Não foi auxiliar, aí não passou pela etapa dos macarrões, depois sushi, sashimi, por último liderança, né? Então isso atrapalha muito, a pessoa achar que já é uma coisa. Eu tenho umas histórias que desse meio, aqui, principalmente aqui em Fortaleza, para conseguir pessoas, uma vez eu, prolongando a minha resposta, fui entrevistar um rapaz, o rapaz disse assim, eu falei, quanto tempo você tem de sushi man? 2 anos. Eu, tá, e quanto tempo você tem de auxiliar? Não, total é 2 anos. Eu falei, cara, ou tu é muito bom, tu é autodidata, ou eu sou muito ruim. Porque só de auxiliar eu passei 4 anos, né? Então em 2 anos já foi tudo. Não é? Mas é nessa pegada que nós estamos. E vamos ter que se adaptar, né? O mundo é assim, ele vai evoluindo, a gente tem que se adaptar. É verdade, é Buscar verdade. soluções. Já peguei muitos chefes sushi que quando eu vou ver o sushi é despedaçado, mal feito, feio. E quando eu vejo que nem é auxiliar direito. Que é chefe, né? Diz que é chefe, diz que é chefe. Isso chega a ingerir também, Dani? Olha, ingerir tudo torna uma proporção assim aumentada ao extremo. Tem uma caminhada menor do que os chefes aqui, mas nem por isso não deixa de ser intensa, justamente por isso, porque ingerir tudo se complica, se fala em logística, em recursos humanos, em contratação de pessoas. Eu costumo até brincar, eu digo, ó, em Fortaleza, se você sacudir uma árvore, cai 10 sushi mens. Talvez assim. Não, Mas tem que ser, pelo menos que se auto-intitula um sushi man. Lá a gente nem pescando, então assim, é muito difícil, a gente tem que trazer de fora. Eu já passei por experiências de ter que ensinar aquilo que, né, que eu aprendi, mesmo que da forma autodidata, mas o básico, por carência extrema de mão de obra. E assim, me referindo à pergunta que você fez, né, da questão se é mais difícil encontrar técnico ou liderança. Gente, se técnico tá difícil, líder, eu lhe digo, que não viu? tem, né? Quem tiver o seu, segure. Porque é muito difícil. A gente encontra profissionais que têm, às vezes, até. Dentro do meu contexto, eu já trabalhei com sushi mens, dividindo tábua mesmo, assim, que você aprende, ensina e aprende, né? Troca. E muito bons, com técnicas, assim. A turminha que às vezes passa muito tempo lá em São Paulo e tem a oportunidade de pegar um bom chefe, né? Um bom sensei, um bom professor e chega realmente com conhecimento técnico, mas que na conduta pessoal, mas que na liderança não entrega nada. São pessoas assim que é até uma pena, porque às vezes são talentos, mas que não têm gestão sobre a própria vida. Sobre, né, o que é uma profissão tão linda e tão bonita, e às vezes você vê uma pessoa que até tem a técnica, mas falha nesse outro lado, de não conseguir se relacionar com os colegas, não conseguir gerir pessoas, não conseguir gerir processos. Então, é uma luta dos colegas aqui. É grande. Todos vocês fazem as dobradinhas, né? Vocês 3 fazem aquela dobradinha. Vocês tanto estão na gestão ali do restaurante, da marca, estão preocupados ali com a qualidade, com o padrão, com produção, pensam essa parte de gestão. E também eu vejo, né, passeando pelos restaurantes de vocês, essa semana eu fui nos 2 daqui de Fortaleza, e passeando por lá eu vejo vocês lá dentro também, né, lá junto com a equipe de vocês, dividindo lá, acompanhando, e é muita pressão, porque o cliente já de A&B, em geral, a A&B já tem uma pressão grande, porque é a pressão de tempo, a pressão de qualidade. A gente trabalha no sushi com um insumo que, em sua maioria, é cru, né? Então, a segurança alimentar é ali nível hard. A gente se preocupa muito com isso todo tempo, todos os dias. Então, são muitas preocupações ao mesmo tempo. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho como é que vocês se sentem no meio dessa pressão de todos os lados aí, Fábio. Conta aí. O que você faz? Como é que você se sente nesses momentos? O que você faz para se manter ali calmo, centrado? A parte operacional, para mim, é mais de boa, né? O Estado junto com a Brigada, para mim isso é bom. Eu gosto disso. Eu me sinto bem durante a pressão. O que eu mais sinto dificuldade, e é por conta do que a gente já falou agora há pouco, é sobre a gestão de pessoas.
Gerir pessoas é que é o mais complicado, né? O operacional, a gente chama de movimento alto, comando, o gerente querendo o prato dele adiantado, o garçom. Isso aí, pra mim, eu gosto disso ali. Isso ali me faz bem. Agora, o gerir pessoas é mais complicado, né? Porque antigamente o chefe, eu fui tratado assim como quando eu era liderado. O cara gritava, era aquele chefe bruto, né? Principalmente o japonês. Sim. A disciplina, Nesse programa será nem a disciplina era muito rígida, né? E era na base do grito mesmo. Na minha época foi assim. Hoje não pode mais, não cabe mais, né? Hoje, já passou essa época, né? As pessoas já entendem que não então, cabe. hoje eu digo pros líderes que eu lidero, né? Você não pode ser o mesmo chefe para a equipe toda. Você tem que ser um chefe para um. Para isso você tem que ser. Porque um aguenta ser chamado a atenção de uma forma mais forte, o outro você tem que ser mais carinhoso. E o nosso trabalho como líder é extrair o melhor de cada um, a gente tem que se adaptar a cada pessoa. Antigamente não, o chefe era aquilo ali e acabou. E você que se virasse para mim. Pra me aturar, liderança né? Situacional, né, Fábio? Então a parte de cortar o peixe para mim é melhor. É a mais fácil, gente. Que isso? A divirto. mais fácil é cortar o peixe. Pois é. Eu já gosto quando o movimento tá bem pegado, que você sabe ali, assim, se alguma coisa sai de errado na operação, você já sabe onde ali poder corrigir. Igual o Fábio falou, assim, o meu começo, por exemplo, assim, eu tive meus chefes não eram japoneses, mas os bichos gritavam comigo, anda rápido, tá demorando, vai logo, você tem que ser rápido, não sei o que, e assim. Faltava bater, né, na cara? Faltava bater, e assim, a gente aguentava calado, e assim, hoje, assim, meu começo como, eu tive um começo como chefe, eu comecei gritando, e aos poucos, assim, já comecei graças ao grupo que me formou, assim, me deram treinamentos, eu fui começar já mais a acompanhar as pessoas, gerir pessoas. Foi se desenvolvendo, Desenvolvendo né, mais, Aí, assim, hoje em dia eu falo que eu tenho mais facilidade do que antigamente. Hoje já não é mais, não precisa, assim, durante o movimento já não precisa estar gritando, você já tá vendo ali, assim, a sua visão, você já tá vendo ali, ó, vão ali, faz aqui, vão ali, faz aqui. Então, assim, já é uma coisa mais fácil. Você já consegue entender as emoções que você sente naquele momento. Sim. Né? Por mais assim, às vezes você passa aquele momento de raiva, o garçom esqueceu de comandar, esqueci de comandar. Aí você mesmo perde a vida, mas assim, antes de você perder aquela sua paciência que tu tem, você já vai lá, não, vamos por aqui. E vai. Pra gente conseguir entregar um bom produto, né? Assim, o tempo do cliente também, né? Sim, sim. Eu sempre digo que a gente, né, enquanto líder, a gente tem que desenvolver 3 grandes áreas da gente. A primeiríssima delas, que sem ela eu não consigo fazer, é entender, é gerir, é me autorregular as minhas emoções, a me conhecer. Quando eu estou perdendo a cabeça, qual é o medo que está vindo dali, acolher essas emoções é muito importante, porque eu erro, eu sinto raiva, eu sinto medo. Eu sou humana, né, gente? Existe aqui, por trás dessa tábua aqui, tem um ser humano aqui, que mora aqui e que tem que lidar com todas essas pressões. Então, primeiro de tudo é se conhecer. Segunda delas é usar o meu chapéu ali de liderança. Liderança é diferente de gestão. Quando eu falo de liderança, eu estou me referindo a lidar com pessoas, a fazer a gestão de pessoas. E a terceira ponta é gestão, porque a gente está num negócio para entregar resultado. Então, eu tenho que diminuir CMV, eu tenho que me preocupar com o rendimento do peixe, não é só chegar lá, meter a faca, abrir um peixe e o rendimento ser perdido completamente, o peixe virou um prejuízo. Então, eu tenho que fazer toda essa... Eu tenho esse tripé aí para administrar. E é muita coisa. E eu sempre digo que a gente não aprendeu na infância a identificar as emoções. Às vezes a gente tá, meu Deus, eu tô muito ansiosa, muito ansioso, muito ansioso. De onde é que tá vindo esse medo? E a gente não consegue identificar, né? A gente, quando é criança, a mãe da gente não senta com a gente, ou não sentava na nossa época, e dizia, olha, o que você tá sentindo aqui é raiva, o que você tá sentindo é medo, diferenciar isso tudo. Quando a gente chega no mercado de trabalho, encara isso tudo junto. E aí tem que engolir, tem que seguir e não para esse tempo para aprender.
Então, a gente tem que desenvolver essas 3 áreas, como a Nakata disse, e ser desenvolvido nessas áreas é uma das áreas que os restaurantes têm que observar muito nos próximos dias. Mas, além disso tudo, tem um negócio que a Dani começou um negócio, né? O negócio era ali dela. Só que o negócio cresceu. Já não cabia mais a Dani ali atrás da tábua. A Dani teve que gerir pessoas. Me conta como é que foi, o que você sentiu nessa transição de passar o bastão, de continuar ali, vendo a qualidade, de vez em quando entra, mas de passar o bastão para outras pessoas. Como é que você se sentiu? Interessante que eu ouvindo aqui os colegas, os chefes, eu percebi que o meu processo, ele se deu de forma, em sentido contrário. Porque como eu aprendi só e bem isolada, não tive um chefe, um professor. Então, assim, eu tive que me aplicar a disciplina. Todos os dias eu tinha que me aplicar a disciplina de aprender, a disciplina de ir atrás da informação, a disciplina de me conduzir. Então, eu tive que me conduzir. E hoje, quando eu estou, assim, na cozinha, nesse processo, é difícil, porque eu não tenho esse referencial de outro chefe. O único chefe que eu conheço sou eu. Eu e a minha voz da minha cabeça. É complicado. Então, por isso que eu tô até... É uma etapa da minha vida que eu estava até conversando com o Nakata, que procurar umas referências, eu vou atrás de uns senseis, alguma coisa, porque eu preciso conhecer outros modelos de líderes, outros modelos de chefe, para eu modelar esse que tem interno em mim. E é difícil, porque às vezes você tá aqui na tábua, tá braço a braço, eu fico braço a braço com o sushi ali, e você percebe que sua medida é você, seu peso e sua medida é você, e você percebe, poxa, como é que esse cara não tá conseguindo se autorregular? Como é que ele não tá percebendo isso? E aí é difícil esse turbilhão de emoções, porque, peraí, ele é outra pessoa, ele não sou eu, né? E o padrão é o meu, então é muito difícil, realmente, são emoções que vêm à tona, é bem difícil. Mas passar o bastão está sendo um aprendizado, e eu concordo com os colegas, sinto saudade de cortar o queijo. Porque era a parte mais fácil, eu não sabia. Eu achava, nossa, no começo eu achava assim, gente, como é que eu dou conta disso aqui? Porque o vigor físico necessário, a concentração, né? E eu pensava, e hoje eu fico pensando, ai que delícia, eu quero aqui, né? É bom o processo, a gente se apaixona por isso. A gente se apaixona por aquele movimento da cozinha, por aquele dia a dia, e gerir a parte, olhar o teu negócio de frente é difícil. É a parte chata. É a parte difícil, a parte chata é você se distanciar e olhar ele de frente. Eu tô aprendendo. Eu tô fazendo as tarefas de casa. Tá fazendo as tarefas de casa. Eu tô fazendo os meus deveres de casa e tô aprendendo. Estar aqui hoje é uma tarefa de casa, é um sabor de conquista estar aqui hoje no meio desses chefes, né, de referência. Então, é aprendizado e é sabor conquista. Gente, vai vir muita coisa boa aqui nesse programa, viu? Vai vir muita coisa boa nesses bate-papos. Então, gente, aproveita logo aqui no meio do vídeo, se inscreve, toca aí o sininho para ficar tocando quando você chegar vídeo novo, porque vai ter muitas conversas, inclusive sobre autorregulação, tá? Tem um episódio inteiro com psicólogas aqui conversando sobre esses momentos de tensão, o que a gente faz, né? O que a gente faz. Me digam uma coisa. Hoje, a gente consegue realmente desenvolver equipe dentro da realidade que a gente tem nos restaurantes hoje, nua e crua, ou a gente está num momento que está tão crítico de gente que a gente só está repondo vagas e, às vezes, sem tempo de desenvolver? Cris, hoje em dia, assim, a gente não consegue desenvolver a pessoa de um dia para outro. Você leva um tempo. Porque, assim, você vai conhecer o estilo de cada um de trabalho, saber como a pessoa lidar com aquilo ali, assim, as demandas, assim, as tarefas do dia a dia, saber se a pessoa, se ela é rápida em fazer, se ela pega o jeito de fazer o correto. Assim, hoje tá mais difícil. Assim, você leva um tempo para você poder treinar as pessoas hoje. Hoje, se você falar para mim aqui que você tem que desenvolver um auxiliar em um mês. Você pode conseguir fazer aqueles primeiros, o básico ali, mas assim, pra você desenvolver se deixar ele bom, fala assim, não, vou deixar ele bom, você leva uns 3 meses para lá. É um processo longo. Não é um processo curto. Não é fácil. Já perdeu alguém, Fábio, assim, por falta
aliás, pela pessoa não se adaptar à gestão do lugar, alguém que poderia dar alguma coisa? Já, a gente perde, a gente desenvolve pessoas, às vezes, e o mercado todo Fortaleza, então, está se tornando um polo gastronômico muito forte, né? Então, todo dia abre muito restaurante. Às vezes a gente tá trabalhando uma pessoa, eu tenho expectativa daquela pessoa, era um sushi man, de virar até um subchefe ou um chefe, e aí vem uma casa que abre e faz uma proposta pro cara, o cara vai embora. Isso aí a gente está sujeito. Eu, particularmente, com os grandes restaurantes que a gente tem, os grupos grandes, né? O próprio Nakata, já liguei pro Nakata, cara, esse cara aqui eu tô querendo contratar, ele tá com vocês aí, e aí? Conversa com o cara ou não quer que eu converse? Eu tenho essa como é que eu vou dizer? Esse respeito, né? Mas a maioria não tem, não. Faz a proposta e acabou. Se o Nakata dissesse assim, ó, Fábio, não, eu vou conversar com o cara, eu quero, eu já fechava a porta, não, resolvo, fica aí, a gente não tem, a vaga acabou de ser preenchida, né? Mas a maioria não, a gente perde por conta disso, né? E hoje, quer ou não, às vezes tem gente que vai por muito pouco. Diferença de 100 reais, né? Eu acrescentaria até que o Nakata falou que é um processo difícil, demorado, e falando de emoções, de sentimentos, é um processo que nem sempre é recompensativo. A gente muitas vezes, né, mexe com o emocional da gente. Você pega o cidadão, tá ali, vai se dedicar a ensinar um ofício, a passar um conhecimento, pessoa, né? Porque ali é um investimento de tempo, um investimento de recurso, você está pagando o profissional, você está colocando insumos de qualidade, você está dando capacitação e nem sempre ensinando você tem... uma profissão, ensinando né? uma profissão belíssima, digníssima, da qual eu tenho muito orgulho muito orgulho de hoje dizer assim, você trabalha com o quê? Eu faço sushi. Sabe? Então, assim, e você pega e entrega aquilo e nem sempre. Né, assim, nós mulheres, a gente tem esse lado sentimental mais difícil, né, mais emotivo. Então, isso me magoa. Realmente, eu tô tendo que trabalhar isso em mim, porque não, vamos assim, no lado mais racional e tá preparado para isso. Mas porque machuca todo mundo. Machuca. É sempre uma sensação, eu usaria a palavra ingratidão. Você pensa nisso, né? Poxa, não sei o que é que eu espero, né? Tô esperando que a pessoa fique vinculada ad eterno à minha empresa, mas que pelo menos cumprisse o processo, né? Mas não, é desse jeito, é por muito pouco. Nem olha nem pra trás, né? Não olha pra trás, não deixa um bilhete. Sei como se sente. Né? Uma cartinha. Sai numa sexta-feira, 16 horas, né? 4 horas da tarde. Não tem nem tempo de você procurar alguém para substituir. E uma coisa muito legal que você tocou é que realmente mexe com o emocional. E mexe, somos humanos, todos nós temos essas emoções, né? E negar isso realmente não é o caminho. O caminho é você entender, se desenvolver e realmente desenvolver o outro é uma troca. E por vezes o líder ele tem essa quebra de expectativa do liderado, da pessoa que ele está desenvolvendo, não dar um retorno, né? Esse sentimento de ingratidão. Estou aqui te desenvolvendo e não vai. É muito legal. Agora eu queria que vocês falassem dê dicas aí, de verdade. Abram aí a caixa forte de vocês. Falem dicas de que vocês fazem hoje no dia a dia, que ferramentas vocês usam, como é o dia a dia de vocês, o que vocês fazem, o que você faz, Fábio, aí para desenvolver. Você disse que você está montando, né, uma escola. Isso. Assim, a questão do curso é outra coisa que eu vou demorar mais para explicar para vocês, mas no dia a dia de equipe em si, a gente entrega... Quando eu era liderado, às vezes um chefe executivo chegava e dizia assim, olha, a gente tem que anotar o peso do peixe, porque para ter um controle e tudo mais. Mas ele não me explicava qual o resultado daquilo. Ele só dizia que eu tinha que anotar. Ou eu, para fazer com que as pessoas abracem a ideia, porque não adianta, eu posso trazer o documento que for, se você não abraçar a ideia, não vai para frente. Você tem que concordar. Não vai ser, eu não vou empurrar a goela abaixo e fazer funcionar. Se você não concordar comigo, eu não vou estar com você 24 horas. Né? Então eu trago, vamos dizer, o peixe em si. Olha, você precisa me dar o quanto de lixo, quanto de filé, o quanto de pele, porque para isso eu vou precificar um prato. Eu preciso saber qual o valor da pele, eu preciso saber se o salmão eu comprei por R$45, mas ele vai ficar por 90. Para mim saber se ele fica realmente por 90, eu preciso do seu aproveitamento, porque o outro sushi man já tem um outro, e assim vai. E até também para identificar quando você errar a sua mão.
Ou um sushi novato, ele erra a mão. E, poxa, o lixo que ele deveria gerar de um peixe, sei lá, 7 quilos, de uma caixa de salmão, ele está gerando 8. Para eu poder corrigir você, eu preciso ter documentos para isso. Então, para fazer essas pessoas me entregarem o resultado, eu tenho que explicar titim por titim por que aquele documento é útil. Didaticamente. Checklist. Significado, né? O que ele tá fazendo, a importância do que ele tá fazendo, mostrar a importância. Na minha época, não me explicava muito. Dizia, você tem que anotar. Tá bom, mas eu não abraçava a ideia, né? Anotava, mas às vezes eu achava, poxa, o cara tá inventando isso aqui pra mim, tá só pra mais serviço pra mim. A minha equipe, eu explico, pergunto se você concorda, mas fale de verdade. Eu prefiro uma pessoa que discorde de mim quando eu tô trazendo uma ideia do que aquele que só balança a cabeça. Porque o que discorda, a gente vai conversar sobre, ele vai dar o ponto de vista dele, a gente vai, mas no final a gente chega num acordo. Aquele que só, ok, chefe, só o ok, chefe, nem sempre é bom. Verdade. Às vezes ele serve, mas nem sempre. Às vezes é bom você, não, peraí, acho que a gente pode fazer dessa forma. E eu aprendo também, né, porque se o chefe que ele não aceita a contradição, ele está fardado à sua visão dele. Né? Quando você dá o direito da pessoa contestar e ver o ponto de vista da outra pessoa, você pode aprender também, né? Liderar também não é só ensinar, muitas vezes aprender, né? Muitas vezes. Adorei dar significado, porque dar significado é muito importante para que as pessoas, e que vire hábito, sim, né? Que a pessoa faça isso quando o chefe sair. Na cada conta aí o segredo, uma ferramenta que você usa nesse processo aí para desenvolver pessoas. Pois é, a gente tem lá tem um plano de CMV. A gente, assim, tudo que a gente faz, tudo é anotado. Receita, tudo é anotado. E toda semana eu recebo um relatório do que gastou muito, do que gastou pouco, do que, assim, eu deixei de entregar para o cliente. A gente tem esse relatório. E, assim, o que a gente faz às vezes, feedback com quem está errando demais, assim. Você tá vendo que o cara tá cortando ali? Aí você fala, não, é assim. Você faz assim, você ensina a pessoa a forma correta de entender que aquilo ali não é só ruim para ele, é ruim para todos. Então, assim, geralmente a gente faz reuniões, feedbacks, e todo mundo abraça. Porque, assim, graças a Deus eu tenho uma equipe muito cabeça, assim, a turma, assim, quando vê que o negócio tá ruim, é um cobrando a outra. Porque tem gente igual, teve um dia eu tava muito cansado, cara, e assim, minha mão tava bem pesada mesmo. E eu tava cortando, na época o Suzukuri tava bem grosso, o cara chegou, quem tá cortando isso aqui grosso desse jeito? Eu falei, cara, foi eu. Mas eu tava muito cansado, foi uma semana muito cansativa, muito evento, muita coisa. Então assim, eu falei, fui humilde de falar, não, fui eu que errei, mas assim, consertei meu erro, assim, mostrando pra turma. Eu tava muito cansado e que, assim, a turma todo mundo abraçasse a causa. O paraíso que é Jericoacoara, ele é um paraíso de turismo, né? Ele é um paraíso de turismo que tem poucos moradores. E esses poucos moradores já são disputados por todos os empreendimentos lá que tem que dar suporte a esse turismo, né? Os hotéis, os restaurantes em geral. E já é difícil em grandes centros você encontrar essa segmentação que é sushimens, auxiliares de sushi, pessoas que estão ali se desenvolvendo no sushi. Então, Jeri já é muito mais difícil, porque chegar em Jeri, se você não foi, recomendo que vá, é um paraíso, já não é fácil. Jeri é uma cidade, é uma praia que ela é isolada. Para chegar lá, você tem que atravessar. Uma logística muito difícil. Exatamente, é uma trilha, uma logística muito complicada. E lindo, mas tem pouca gente. Você já precisou trazer gente de fora? Como é que você faz para conseguir gente para trabalhar com você lá? Rezo. Tenho muita fé. Pra gente fica difícil. Olha, eu lembrei agora do meu começo, né? Que eu comecei a fazer sushi em casa, em delivery. E um dia eu tava saindo do mar, né? Surfando, e uma menina me chamando assim lá fora, ei, quero falar contigo. E, resumindo, ela tinha um restaurante, tava japonês na vila, tava 3 dias fechado, porque ela não tinha sushi man, ela não era. E eu disse, não, mas eu não me considerava, né? Eu estava começando, eu disse, não, eu não tenho capacidade para lhe ajudar. Então, vamos, pelo amor de Deus, eu preciso, meu restaurante está fechado, por favor, o que você souber fazer. Disso daí,
eu pensei, eu digo, então eu estou começando da forma certa, porque hoje eu me considero sushi shokuni, estou na busca da perfeição, né? Busca do aprimoramento, e o meu restaurante não vai fechar por falta de profissional, e não fecha, porque a dificuldade é imensa a ponto de você correr um risco desse, de fechar o seu negócio, porque não tem, todos os sushimens que trabalharam comigo, até então, vieram de fora, a gente tem que trazer, cuidar como se fosse a mamãe, moradia, é muito, muito difícil. E mais, eu imaginei que fosse só lá, né? Hoje eu vejo que não, conversando com turistas, com colegas de fora, que essa realidade está difícil de uma forma geral, né? Mão de obra está difícil, profissionais qualificados está difícil, mas lá é no limite. De poder correr o risco de fechar as portas por não ter, especificamente na culinária oriental. Né? Não vou nem falar do restante da área do restaurante, mas é no limite. E aqui a gente está com realidades diferentes, como o espectador também tem realidades diferentes. O Nakata e o Fábio, eles vivem uma realidade que não é a realidade da maioria dos restaurantes, isso não existe. Eles vivem uma realidade de um grupo muito grande, que tem suporte muito grande para você fazer a gestão, né? Você tem uma área de RH, você tem uma área de gerência que está ali apoiando. A realidade da maioria dos negócios são negócios pequenos, que não tem esse investimento no desenvolvimento contínuo da equipe, de formar ali uma escola, no desenvolvimento e no apoio das lideranças, não tem. A maioria dos restaurantes é só ali o sushi man sozinho, o chefe do sushi sozinho, tendo que fazer todas essas áreas. Não tem esse suporte, que é como em gerir não tem esse suporte. Então, eles têm consultoria, eles têm desenvolvimento, eles têm treinamento externo, que dão um certo apoio e mesmo assim é difícil no dia a dia. Mas a maioria do espectador, principalmente que está ouvindo, é aquele que tem que se virar nos 30. Então, está ouvindo um podcast, está ali buscando um conhecimento ou uma ferramenta para aplicar no seu dia a dia, é importante. Mas mais que isso, o que vocês fazem para vocês manter, né? Dar aquela dica para quem não tá, para quem está ali e não tem esse suporte de gestão que vocês têm. Qual a dica que vocês podem dar para manter os bons? Porque se já está difícil conseguir até os ruins, né? Os bons, como é que a gente faz para a gente não perder? Assim, primeiro fato é o respeito. Assim, manter o respeito com todos por igual. Eu acho que o respeito, você mantendo o respeito, você assim, procurando saber a necessidade de cada um, isso aí assim faz com que eles se sintam bem acolhidos. Então assim, hoje eu aprendi muito a estudar as pessoas, assim, tá conversando no dia a dia. Se fulano tá precisando de alguma coisa, é aquele suporte mesmo para as pessoas. Sim. E assim, as pessoas se sentem bem acolhidas. Então assim, quando você chega e larga as pessoas de lado, elas se sentem, o cara não tá nem aí para mim, o cara, assim, ele só quer saber como se diz, do dele, tá deixando os outros, a gente sofrer calado, mas não, eu acolho todos. Então assim, é o que faz, assim, manter bem a turma sempre ali comigo. E aí minha turma, alguns são antigos. Tem gente de 13 anos comigo, 10 anos trabalhando comigo, 8 anos trabalhando comigo. Parceria Assim, longa. Então, assim... É humanizar, né, o profissional. Você tem que ver que ali não é um sushi man, é um pai de família ou é uma pessoa. Você tem a família, Sim. né, e... Que tem dores, que tem sonhos, dores, e a como gente tem que saber, né? E assim, aquele novato que vai entrando é a mesma coisa. Quando você começa a acolher ele, a se preocupar com ele ali, ele, cara, esse cara nem me conhece, o cara já tá me dando aquele suporte, entendeu? Ele passa mais a ter confiança em você. Acho que assim, a confiança também é importante dentro desse negócio. Que dicas, que ferramentas você pode dar de dica pro pessoal que está assistindo que não tem esse suporte? Quando eu chefiava só um sushi bar, hoje é 5, né? Quais são os estados? Conta pra gente aí. Quais são os locais, aliás? 2 em Fortaleza, né? Teresina, depois veio Belém e João Pessoa no 2024. Legal. Esse ano ainda mais um, que é o Espigão. Massa. Quando eu era chefe só do sushi bar,
era muito ser inspiração para a equipe, né? Porque parte é o que o próprio Nakata fala, às vezes você tem empatia pelo problema do próximo, né? Às vezes eu digo, cara, hoje eu lidero líderes, né? Cada um desses sushi bars tem um chefe de setor, né? E aí eu chefio esses chefes. Desenvolve as lideranças, É né? uma das minhas funções, né? Então eu digo pros caras, cara, às vezes, não vamos dizer só não pro cara. Às vezes, pô, cara, o chefe, acordei tarde hoje. Pô, houve problema do cara, pô. Não, faço o seguinte, chegue meio-dia, eu seguro aqui pra você. O cara fica com um sentimento de estar lhe devendo uma e, pô, o cara não foi só, não é só chicote, né? Claro. Tem que ter. Começou, vou de novo, não, aí Tem um limite, né? Limite mas muitas das vezes é só você abraçar, pô. Primeiro, um chefe, o que eu digo, você tem que ser inspiração para sua equipe. É muito ruim ser liderado por alguém que não te inspira. O que eu digo com inspiração? O liderado olhar para você e dizer assim, pô, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer. Admirar, né? Na hora do movimento, aquela pauleira que a gente chama lá, comando e grito, não sei o que, e o chefe conseguir manter a calma e dizer, calma, eu tô aqui, vai dar tudo certo. Fiquem calmos que vai dar tudo certo. Aí o cara segura o tombo sozinho na hora nas horas difíceis, né? Mar calmo, todo marinheiro é bom, né? Liderar pelo exemplo, né? A inspiração é uma ferramenta. Liderar pelo exemplo. Você, às vezes, numa faxina pesada, o cara meter a mão, né? Às vezes, eu tô limpando peixe, e aí um dos nossos gestor do grupo, né, chega e me vê limpando peixe. Ele fala assim, o auxiliar mais caro que eu tenho. Mas primeiro que eu não quero passar vergonha de um dia não saber mais, perder a mão. Né? Poxa, o cara dizer assim pra mim que eu já fiz, É uma habilidade. Eu fico com vergonha de ter falado isso, mas um dia eu já falei pro cara que tava me corrigindo, chefe, mostra aí, que eu sabia que ele não sabia fazer. Não é legal fazer isso, não aconselho. mas eu não vou passar essa vergonha. Não. O cara dizer assim, pô, mostra aí, não, pra ver como é que é. Chegar lá, eu acho que eu vou ter que cortar uns peixes. Que Eu tô achando fazer os maques, realmente o tato. Eu tô achando que eu vou fazer um desafio, se esses chefes de sushi aqui ainda sabem fazer sushi, trazer sushi aqui pra gente. O charinho, o peixe. Não sei se sabem. Não sabe falar, né? Esses dias eu me peguei fazendo um nigiri, produzindo assim um conteúdo, e eu esquecendo aqui a técnica, eu digo, gente, cadê a mão? O corte do sashimi já requer um dia a dia, é um tônus muscular, né, que você tem ali, é uma pegada que... E me preocupei agora. E Dani que não pode perder ninguém, né? Porque não tem já, e não pode perder. Como é que você faz para não perder essas pessoas, Dani? Então, como você falou, a gente atua no microcosmo, né? Numa estrutura menor do que o dos colegas. E eu acho que a ferramenta, eu procuro que seja a inspiração. Eu costumo compartilhar a minha história. Eu comecei eu digo, não é nem do zero, do -1. Eu não tinha conhecimento algum com culinária nenhuma. Comecei na cozinha da minha casa e mostro isso para os meus colegas de bancada. Olha, eu construí isso aqui com esse trabalho. É difícil porque, tipo, você fazer um homem olhar para uma mulher e se inspirar nela, olha aí, é mais difícil. É mais difícil. A gente tem essa questão, né, de que um homem olhe e queira ser conduzido e queira se inspirar. Mas é a ferramenta que eu tenho utilizado e você pode trilhar seu caminho dessa forma. Tá aqui, eu sou prova cabal disso, de que isso aqui... Agora, tenha paciência no processo, né? A longo prazo, ninguém perde. Mas é difícil, de qualquer forma. Eu acho que liderar pelo exemplo, ser inspiração para a equipe, isso é muito importante, porque todos nós já tivemos um líder que foi uma inspiração nossa, né? Não só dentro do sushi, mas um gerente que passou, que tem uma liderança mais humanizada, que enxerga as pessoas. Tudo isso são pessoas que a gente pega por inspiração e que a gente compartilha um pouquinho disso, né? Eu tenho os meus... mentorados, aliás, os meus mentores que passaram pela minha vida e que me construíram um pouquinho e que hoje eu me inspiro neles. Eu acho que todos nós temos, né? Esses líderes. E vocês falaram coisas muito importantes. A ser exemplo para minha equipe, o feedback, o acompanhar. Eu acho que a gente passou aqui por muitos tópicos importantes que formam aí um ambiente mais saudável para se trabalhar. E o que eu enxergo, até discuti
discutimos isso aqui num episódio anterior, que você pode voltar aí, o segundo episódio, a gente falou com duas psicólogas e a gente conversou muito porque tá entrando, eu não sei se vocês sabem, isso o pessoal ali de RH tá mais por dentro, a NR1. A NR1, ela cuida e ela vem como uma legislação que cuida da saúde mental, da saúde psicossocial no ambiente de trabalho. E aí toca muito nas lideranças, né? De não caber mais agora por legislação, inclusive, um chefe que grita, um chefe que bate a panela, ou como aconteceu com o Renê, né? Bater nas pessoas, isso não cabe mais e que a gente via antes. Então a gente passou por uma mudança cultural e a gente tem hoje, no primeiro episódio, os meninos falaram disso, o Krika e o Juvencio falaram disso, de conflito geracional. Então a gente tem é muito dinâmico. Eu admiro demais vocês de estarem ali, além de tudo isso, proporcionando ali sushis de tanta qualidade quanto eu já provei dos 3 aí nos restaurantes. Então é realmente desafiador. Mas tem solução, gente, ou não? A gente se desespera, fecha os sushis e vai surfar lá, ingerir com a Dani. Bora. Abandona tudo. A Dani... Como é isso aí? Tem solução? Acho que tem, Cris. Assim, é o que eu volto a falar. Pessoas boas a gente encontra no mercado. Assim, a gente tem que ter aquela sorte de encontrar aquela pessoa cabeça mesmo que queira aprender. Assim, eu gosto sempre nas minhas entrevistas, antes de contratar, eu pergunto, cara, por que você está nessa área? Você está aqui por tal, você está aqui porque você quer aprender sobre a culinária, você quer, assim, quer ser um chefe um dia, o que você quer? Sempre eu pergunto, sempre eu faço essa pergunta. Ou você trabalha só por necessidade? Qual é o seu propósito? O propósito da pessoa. Porque, tipo assim, chega uma pessoa, não, só tô procurando um emprego. Passando uma chuva, né? Passando uma chuva. Então, eu acho que esse tipo de aí na pessoas... primeira sexta-feira lotado, com 30 minutos de atraso, já foi embora, né? Nem termina o turno, vai embora. Já vai embora. Eu acho que nós vamos ter que aprender a formar pessoas na questão de sushi. Gastronomia em si, já temos escolas de gastronomia, mas não temos escolas especificamente para sushi. Tem até cursos que fazem tudo, mas para deixar do zero ao sushi man não existe. Então as casas vai ter que passar a formar os seus próprios sushi E é um mans. universo bem distinto, né? Que é o que a Dani está fazendo lá. Ela está formando os sushi mans dela. Porque você se obrigou a formar. Porque não tem. Por outra necessidade. Não tem, é isso mesmo. Apesar de que hoje estou com um profissional muito bom, o Edson, mandar um abraço pro Edson. Tá lá segurando a tábua Que lá. trouxe de fora, né? Veio de Belém do Pará, muito bom. Veio de Belém, porque não tem, né? Coaduna com esse meu pensamento que a gente faz uma culinária assim, fúsio, né? Contemporânea, assim. Então ele já traz os elementos lá da culinária do norte. Então, assim... Tá. Graças a Deus, mandei, né? Eu queria só aqui, Cris, colocar que você falou em relação a NR1, né? Da questão desses episódios que a gente vê de chefes. O universo, especialmente da culinária oriental, é muito masculino, né? Tinha até um preconceito. Tinha até um preconceito bem antigo. Uma lenda, né? Aqui, arraigado lá no Japão medieval, de que mulher não podia fazer sushi por causa da temperatura da mão e tudo. E hoje, o que eu percebo, tem profissionais que me inspiram altamente aqui no Ceará, em Natal agora, eu conheço assim através das redes sociais, e eu acho que esse contraponto, né, essa nossa, como eu falei, a gente tem um emocional diferente, então a mulher ganhando espaço, não tem que disputar, tem que favorecer, porque essa maleabilidade, essa questão de conduzir, por exemplo, na minha cozinha, quando você fala de grito, nunca ouvi isso, acho que por ser, né, meu lado feminino, de saber aquele lado, né, mãe, de olha, vamos conversar, tá, isso aqui depois do expediente. Então, eu acho que tem muito que acrescentar esse crescimento, né, da mulher na colocação desse mercado, que é realmente muito, eu acho que eu conto nos dedos as casas que você vai e tem uma mulher ali na frente da bancada, mas que tem muito a sensibilidade, sabe, é outro paladar, é outro olhar sobre aquilo, e eu acho que vai contribuir muito esse crescimento para que a gente minimize aí esse
Eu acho que, até voltando nesse assunto da mulher não fazer sushi, eu acho que pelo contrário. Porque, quer queira ou não, a mulher é mais delicada do que o homem. Sim. Né? A maioria, né? A culinária japonesa é muito detalhe, é muito... Minimalismo, né? né? Tá. Então, acho que a gente tem hoje muitas sushi woman, né? Mulher. A gente hoje, o nosso Hiyori de Belém, do Pará, é liderado por uma mulher. Temos algumas mulheres Eu na acho frente. que nem cabe uma disputa, porque se eu estou aqui numa bancada com um colega e eu entro com aquele minimalismo, com aquele feminidade, o colega já entra ali com aquele labor mais, né? Pois Sim. pegar ali um peixe e fazer aquele. Então, assim, são forças que se São, né? complementam, que se complementam. A sutilidade do nosso paladar tem muito que acrescentar os nossos sentidos são diferentes, né? Somos formações Mas eu diferentes. discordo de você que mulher é mais mãe. Eu já fui liderado por mulher na cozinha, lá, já vi que eu tinha mais medo dela. A minha chefe Também sabe não é o padrão, tá? Na casa teve alguma mulher que já foi sua gestora que você teve medo? Olhe na resposta, viu? Você. Mulher sabe pô, olhe, né? Não, brincadeira. Assim, hoje em dia, assim, mulher, o pessoal fala que esse negócio, mulher não pode fazer sushi, aquela coisa. É assim, hoje em dia, em São Paulo principalmente, tem muitos lugares que são liderados por mulheres. E se você vê ela, assim, os pratos de cada um é um melhor do que o outro. Você teve uma mulher muitos anos, né, dentro da tua equipe, né? Sim, sim. Assim, a gente no começo foi aquela coisa assim, cara, colocar uma mulher dentro da cozinha, será que vai dar certo? Você ficava com aquela coisa na mente que assim, o pessoal Da E ela convivência do começou ambiente. lá, né? Porque eu lembro Sim. que ela tinha vindo para uma vaga de cozinha. Foi. E a gente colocou porque precisava desse olhar de mais cuidado e tudo mais. Não foi Sim, isso? sim. Aí hoje em dia, assim, ela faz o trabalho assim, como se fosse o meu trabalho, assim, hoje em dia. Tá lá com você até hoje. Até hoje. A chefe do grupo é uma mulher, não é executiva? É, a chefe de cozinha, é uma mulher, chefe Sim. executiva do grupo. Então, assim, realmente não existe mais espaço para esse preconceito, Não. né? Não. E provando o sushi dos três aqui, estão ali no mesmo nível. Sou fã dos três. Posso continuar provando pra gente testar isso. Eu acho que deveríamos Sim. testar isso hoje à noite, Pra inclusive. ver se ninguém perdeu a mão, né? A mão, você ainda sabe. Tô aqui disponível. Mas, gente, de verdade, eu acho que hoje foi muito, muito rico, né? Vocês deram várias dicas para quem está começando, para quem está começando a liderar. Eu acho que vocês falaram uma coisa muito importante, que é acolher, inclusive, os meus erros, tanto técnicos quanto comportamentais. Eu sou humana e eu erro, e é isso mesmo. A gente tem que ali acolher, entender, se refazer, porque aí a gente consegue ser um pouco mais compreensiva também com os líderes que a gente está desenvolvendo para estar dentro dos nossos restaurantes, né? Então, ser exemplo, liderar pelo exemplo, nossa. E só isso, liderar pelo exemplo, dá aí 2 meses de podcast para a gente conversar. Sim, Que sim. é pano Estamos pra aqui. liderança situacional, nossa, veio muita coisa, né? Liderança situacional, entender quem é cada colaborador que está ali na equipe, o que é importante para ele, quais são as dores, quais são os anseios, quais são os sonhos. Então, vocês trouxeram muitas coisas muito ricas. Então, muito obrigada por vocês terem compartilhado isso. Vou agradecer em especial ao Fábio, que deixou um bebezinho de 20 dias que a gente não tem vontade de largar. Agradecer a Triti aqui, tá? Por ter liberado o Fábio para mandar aqui, para conversar aqui com a gente. Fábio, muito obrigada agradeço, por ter vindo. Uma honra ter você aqui. Você é um profissional que eu conheço de mercado e que admiro faz muito tempo. Muito obrigado. Nakata, quantos anos? Muitos Muitos anos. anos. viu? Muitos anos. Nos vimos meninos, né? Bebês. Bebês. 15 anos. 15 anos atrás. Muitos anos, Nakata. Um prazer enorme ter você aqui. Espero que tenha Prazer perdido foi o meu. medo. Pouquinho.
Perdeu um pouquinho. Um prazer demais ter você aqui, ter visto o seu desenvolvimento profissional em especial. Foi uma honra para mim. Hoje lhe admiro muito por conduzir aquele restaurante tão bem ali, de estar nas suas mãos. Parabéns. Obrigado, Cris. E Daniele, né? A Dani veio digerir só para prestigiar a gente aqui, compartilhou um pouquinho desse conhecimento empírico de construir um negócio, de estar ali liderando como mulher, como gestora agora, empreendedora, né, Dani? Além de ter ainda, de estar ali na bancada, de ter o prazer de estar fazendo sushi, a Dani ainda mais, ela é a gestora do restaurante, ela é a empreendedora ali, que tem que compartilhar várias visões, tem um monte de gente aperreando, né, Dani? Tem que acompanhar isso, tem que fazer DRE, tem que fazer aquilo, e tem que estar ali com a equipe desenvolvendo. Muito obrigada por ter compartilhado esse momento com a gente. De verdade. Eu vou convidar novamente, porque eu acho que a gente tem um monte ainda de assunto aí para colocar. Cris, o agradecimento. Se tem alguém agradecido aqui hoje, eu acho que sou eu, porque estar aqui no meio desses dois grandes nomes, para mim, como eu falei, é sabor de vitória. Estar aqui hoje só me mostra que eu estou no caminho certo, estar aqui com você e fazendo parte desse núcleo aqui, para mim, de verdade, é honroso. Obrigada, viu? Obrigada. Vai sair aqui um grupo de WhatsApp, mas, gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Se inscreve, não esquece de se inscrever. Coloca aí as dúvidas, o que você quer mais saber de sushi, que eu vou convidar esses três de novo aqui pra gente conversar. O que você quer mais saber, o que eles fazem, como é que eles calculam aí o rendimento do peixe, como é que eles cortam. Eu acho que, inclusive, o próximo a gente tem que trazer sushi para provar, né? Porque eu não sei se eles fazem ainda sushi. Então, escreve aí as dúvidas. E por favor, não esquece de continuar assistindo a gente, que tem muita coisa muito legal programada para os próximos episódios. Obrigada, gente! Obrigada.